presentes fisicamente e aos presentes virtualmente. É um gosto falar deste tema, que em parte também tem a ver com a questão dos OGM, mas o que está atualmente na ordem do dia é, de facto, as novas estratégias europeias da Comissão Europeia e que se espera a aprovação do Parlamento e do Conselho Europeu para a agricultura nos próximos 10 anos. Portanto, a estratégia From Farm to Fork, do prado ao prato, que é a tradução portuguesa, e a estratégia da biodiversidade 2030, sendo que a primeira que é mais dirigida ao setor agrícola, embora a da biodiversidade também. Jorge, parece que se ouve muito mal, não sei se vai ter que ser de forma diferente, há mais que só assim. Podíamos aumentar o som, não é? Não sei, podemos aumentar aqui o som. As pessoas aqui. É online, depois eu já me fui lembrar disso. Então, mas o walkie-talkie está ligado ao computador, não? É? Não. Isto é só para as pessoas falarem. Eu também, como não tenho ninguém muito perto, Mas o microfone Jorge, está ligado ao computador. vê lá outra vez. Vê lá, fala lá, para ver se está mais alto. estão a ouvir-me agora melhor? Estão a ouvir melhor, vai. Estão a ouvir melhor? Há uma pessoa que diz que está a ouvir. Ok. Ok, aumentei o volume. Ok. Então, Estava não é preciso tirar a máscara? Está bom, isto. Não Tá bom. consigo chamar, se tu quiseres dizer para everyone. Pronto, então, eu vou avançar. Só uma nota em relação ao livro que está o Manual Ecológico, que já era uma edição antiga na Agrovivo. Depois foi publicado um outro livro parecido, que era As Bases da Agricultura, também já está esgotado, e no próximo mês de janeiro espero que saia um novo manual da agricultura publicado pela BUC, editora BUC de Porto, com a minha coordenação e coautoria. Para já o que está disponível, de facto, é um guia para a transposição que nós publicamos na nossa empresa, na Agrosa, e que eu tenho aqui também. Ora bem, então, medidas agroambientais em Portugal no último quadro comunitário de apoio, o PDR 2020, as medidas estão incluídas na medida 7, sendo que das 8 medidas que eu tenho aqui listadas, as duas primeiras são as que ficaram com a maior parte do dinheiro. Portanto, a medida 7, uma agricultura biológica, e a medida 7.2, produção integrada, sendo que a produção integrada, como abrange uma área agrícola muito superior, porque atualmente, depois das atuais regras de produção integrada que foram estabelecidas em 2013 no governo da então ministra São Cristas, na altura as regras da produção integrada foram alteradas no sentido de se poderem utilizar todos os pesticidas, mesmo os mais tóxicos. Portanto, alteraram as regras que existiam nessa altura. Portanto, a lista vermelha de pesticidas passou a ser permitida, e isso fez com que qualquer agricultor, sem qualquer dificuldade, pudesse aceder aos subsídios agroambientais, podendo aplicar todos os pesticidas e todos os adubos. E até o milho OGM. Portanto, a partir do governo da São Cristas, as regras tornaram-se muito flexíveis, de tal modo que a produção integrada com essas regras, enfim, custa um bocado ser enquadrado como medida agroambiental, mas em Portugal, nos últimos anos, é isso que tem acontecido, e por isso também as verbas previstas para estas ajudas durante todo o período foram esgotadas logo no início. De tal modo que, nos anos seguintes, os novos produtores, nomeadamente da agricultura biológica, não tiveram qualquer possibilidade de concorrer a ajudas à conversão das suas quintas à agricultura biológica. Portanto, essa verba foi esgotada, principalmente pela medida 7.2, produção integrada. Ora, as diferenças principais destes dois modos de produção que atualmente estão, portanto, nas agroambientais, a agricultura biológica tem normas europeias e a produção integrada tem normas nacionais. É logo uma primeira diferença que faz com que em cada país as regras da agricultura biológica são as mesmas, uma vez que os regulamentos europeus são para todos os Estados-membros, mas em termos de produção integrada, cada país tem as suas regras mais ou menos flexíveis. Quanto a adubos químicos ou nitratos, na agricultura biológica não são autorizados,
na produção integrada são autorizados com algumas limitações de dose por hectare nas chamadas zonas vulneráveis de nitratos. Portanto, são permitidos até certa quantidade por hectare. Depois, os adubos químicos de síntese, em geral, na agricultura biológica não são autorizados, na produção integrada são todos autorizados. Limitação rápida, limitação lenta, é tudo permitido. Nos fertilizantes orgânicos, a agricultura biológica permite alguns, não permite das chamadas pecuárias sem terra, ou das chamadas factory farming, como os aviários, agriculturas. Esses fertilizantes não são permitidos pela falta de qualidade e pelo processo de produção. Na produção integrada são permitidos, com algumas limitações em termos de doses. Depois temos a parte dos pesticidas, como eu disse há pouco. Os pesticidas químicos de síntese na produção biológica não são autorizados de todo, e na produção integrada, como eu disse há pouco, antes, até 2013, os da lista vermelha foram considerados muito tóxicos para a fauna auxiliar e também para o homem, como os neonicotinoides, os organofosforados, portanto eram proibidos e a partir de 2013 passaram a ser autorizados e subsidiados indiretamente pela produção integrada. Portanto, essas são as principais diferenças nos dois modos de produção. Depois, em termos do que é que não pode ser utilizado, o que é que pode e não pode. Depois, em termos de práticas agrícolas, na agricultura biológica, com as normas europeias, a rotação de culturas, no caso de culturas anuais, é obrigatória. Portanto, não se pode fazer monocultura, enquanto na integrada a monocultura é permitida. As leguminosas devem ser incluídas na rotação em agricultura biológica, é obrigatório, porque a leguminosa, como sabem, fixa azoto na sua raiz, pela simbiose com o rizóbio, e, portanto, é uma fonte de azoto importante, portanto, deve ser incluído na rotação de culturas anuais. Na produção integrada não é. Depois, na manutenção do solo, é fundamental, na agricultura biológica, o agricultor que não conserva o seu solo agrícola não está a fazer agricultura biológica, portanto, pode ser desclassificado, digamos assim, pode perder a certificação, se não mantiver e melhorar a fertilidade do solo, isso está no regulamento. Depois, claro, a certificação pode ser mais ou menos exigente, mas as regras são essas, e as práticas são relevamento ou empalhamento vegetal, ou plástico, em alguns casos, como a produção de morangos, ou plástico que pode ou deve ser biodegradável, ou mobilização, mas sem reviramento do solo, mobilização vertical. Depois, na produção integrada, estas práticas também são permitidas, mas adiciona-se esta prática a utilização de herbicidas, que na biológica é proibido. Ora, passando aos problemas, digamos assim, ao diagnóstico, em termos de que problemas é que temos agroambientais em Portugal, problemas ambientais no setor agrícola. Eu pus aqui alguns dos que considero mais importantes e continuo por resolver. O problema da erosão hídrica e eólica do solo, principalmente da erosão hídrica, e a tendência à desertificação do mesmo é um problema muito grave e continua-se por resolver. A mineralização do carbono, matéria orgânica do solo para o ar, portanto, estamos a perder carbono, estamos com solos muito pobres em carbono, em parte devido às práticas agrícolas seguidas nos últimos anos. Continuamos a ter nitratos na água subterrânea, temos 9 zonas vulneráveis com água imprópria para o consumo humano, portanto, um problema já há mais de 20 anos continua por resolver. Em termos climáticos, temos emissões de CO2 pela migração do carbono do solo, que é uma fonte importante de CO2. Quando nós perdemos o carbono do solo, ele vai para a atmosfera, portanto, é uma fonte de poluição. O solo como fonte de poluição, infelizmente, está a acontecer. As emissões de CO2, que toda a gente sabe, dos incêndios florestais, que têm sido bastante gravosos, e também as queimas e queimadas agrícolas. Portanto, é uma outra fonte importante de CO2 para a atmosfera, é a queima, que ainda é muito usual em Portugal, a queima dos restos das culturas, e que não devia ser feita. Depois temos as emissões de metano, pelos ruminantes, mas também pelos efluentes líquidos, muito importante e que tem-se falado pouco, das suiniculturas,
que, quando são feitas em pecuária sem terra, emitem muito CO2 também para a atmosfera. E, finalmente, a queima do gás óleo do gás óleo que o agricultor utiliza quando utiliza as suas máquinas. Quanto ao solo, assim para resumir, portanto, o solo é de facto um recurso muito escasso, embora possa parecer que Portugal tem muita área de solo e de facto ainda tem cerca de 3 milhões e 500 mil hectares de superfície agrícola útil ou utilizável, mas de facto esse solo em espessura e em carbono está bastante pobre. 63% do território do continente, do Portugal continental, está classificado como bastante suscetível à desertificação e 32,6% com solos em situação degradada. A imagem ao lado não se vê muito bem, mas é um olival tradicional em Socal, porque os soluços estão muito erosionados. Tenho aqui um outro exemplo. Ultimamente, nos últimos anos, a instalação de olivais e amendoais mais ou menos intensivos, especialmente os chamados bem intensivos, tem contribuído para agravar este problema da erosão do solo. Esta imagem eu tirei este ano no Alentejo, nos Algarvios de Monsaraz é uma prova disso. Portanto, a excessiva mobilização do solo e a armação do terreno em cavalhões é um erro agronómico. É como fazer plantações em vasos e depois deixa a terra muito exposta à chuva e perdem-se toneladas de solo em pouco tempo. Aqui no amendoal intensivo, ou super intensivo, na região de Évora, também em janeiro deste ano, a zona da linha com muito herbicida, há erosão forte, mesmo não mobilizando o solo estando nu com herbicida, é arrastado pela chuva. Vê-se que no meio da entrelinha há uma erva e a erva segurou a terra. Aqui também na zona do Alentejo, em Regueiro de Monsaraz, também uma imagem deste ano, vê-se solo perdido, percebe-se aqui a espessura do solo arável, que já é relativamente delgada, por baixo da rocha-mãe, que leva cerca de um século, é preciso cerca de um século para formar 1 centímetro de espessura de solo. Claro que isso varia um pouco com o tipo de rocha e com as condições climáticas, mas para terem uma ideia, é preciso, a partir da rocha que está por baixo, cerca de um século para formar 1 centímetro que nós podemos perder no solo. E estamos a perder, em alguns casos, como os casos destas instalações de olivais e amendoais, sem cuidar do solo. Por outro lado, nós podemos perder ou armazenar carbono no solo consoante soubermos trabalhar melhor ou pior. Um ponto percentual de matéria orgânica no solo corresponde a mais ou menos 30 toneladas de carbono por hectare. Pelas minhas contas, e é relativamente fácil de calcular, essas 30 toneladas por hectare que nós podemos ganhar ou perder, esse 1%, ao nível de toda a SAU nacional, cerca de 3,5 milhões de hectares, são cerca de 105 milhões de toneladas. Esse valor é suficiente, segundo o Ministro Matos Fernandes, para que Portugal atingir a neutralidade carbónica. Ele não sabe é que se pode fixar tanto carbono no solo. Essa parte ele acho que não percebeu. Mas que ele diz que é preciso algumas dezenas de sequestros de carbono, não tanto, não chega a uma centena. Eu é que fiz estas contas e cheguei a este valor, desde que se reduza também um pouco as emissões. Mas, portanto, Portugal, o setor agrícola, se conseguir, imagina em 10 anos, subir um ponto percentual de matéria orgânica, resolve o problema das alterações climáticas, da neutralidade carbónica, estabilização entre as emissões e o sequestro. Portanto, a agricultura deve fazer parte da solução e não do problema. E, infelizmente, nos últimos anos tem feito mais parte do problema que da solução. À frente já vamos ver um gráfico em que isso se mostra. Agora, voltando aqui a outro problema, o problema dos nitratos na água subterrânea, continuamos com muitas zonas vulneráveis, com excesso de nitratos. As zonas são classificadas como vulneráveis quando têm mais de 50 mg de nitratos por litro de água, que é o valor máximo para a água de consumo humano. E eu ainda há poucos meses fiz umas análises na Bulgária e continuamos com valores lá naquela zona, cerca de 100 mg por litro. Até houve um caso que chegou aos 120.
E esta situação já se sabe há mais de 20 anos. Isto foi, o decreto-lei é de 97. Vejam, até agora não se fez nada, praticamente, para resolver este problema. Mas fez-se, publicaram-se depois portarias e estabeleceu-se valores máximos de azoto por hectare, mas que depois pouco a gente controla e o problema continua. Voltando ao carbono e ao clima, a agricultura tem a vantagem de ter a fábrica para retirar o carbono do ar. Tem a planta, pela fotossíntese, transforma o carbono, o CO2, em carbono orgânico. É isso que temos que aproveitar também para resolver o problema das alterações climáticas. Portanto, a agricultura pode e deve armazenar com segurança uma boa parte desse carbono no solo. E é preciso também ter em conta, e por vezes há técnicos e responsáveis que dizem que quem produz matéria orgânica são os animais, essa matéria orgânica é que interessa, mas não, quem produz matéria orgânica, a partir de matéria mineral, são as plantas. Os animais têm que comer orgânico para produzir orgânico. As plantas é que convertem o mineral em orgânico. Portanto, a base para resolver o problema do carbono é a planta, não é o animal. Jorge, tens 7 minutos. Okay. Aqui este gráfico tem duas curvas que mostram as emissões de gases de efeito de estufa em Portugal desde 1990 a 2017 e com ou sem a contribuição do setor agrícola ou agroflorestal. E quando há a curva das emissões com a contribuição desse setor, é a curva que está mais escura e que mostra que nos anos em que houve mais incêndios, essas emissões subiram. Portanto, contar com esse setor agroflorestal, em casos de incêndios, portanto, esse setor agrava o problema. Quando não há muitos incêndios, normalmente a curva fica mais abaixo, quer dizer que a agricultura fixou mais carbono do que emitiu. O setor agrícola. Portanto, estão a ver como fonte da situação e, neste caso, o que fez variar mais foi a questão dos incêndios, que o último ano está ali em 2017 e foi o ano em que o setor agroflorestal contribuiu para agravar o problema. É claro que, além dos incêndios, há as queimadas. E aqui temos queimadas que se fazem ainda hoje em dia, por exemplo, no Alentejo, é frequente ver isto, aqui na queima da palha do milho, que é até uma prática que foi autorizada pelo Ministério da Agricultura nas agroambientais, que nunca devia ter sido. Temos esta prática ainda e temos solos que, no caso da área de regadio do Alqueva, o valor da matéria orgânica média, segundo os dados da EDIA, é 1,17%, o que é muito baixo, é baixíssimo, não permite ter fertilidade no solo, nem permite sequestrar o carbono no solo. E, ao mesmo tempo, estão a queimar o carbono. Porque isto é completamente contrário do que se pretende. E o que fica na cinza não vale quase nada. É a parte mineral que vale muito pouco. Então, a estratégia From Farm to Fork, que no total do seu nome completo é Our Food, portanto, é o nosso alimento, a nossa saúde, o nosso planeta, o nosso futuro, que foi publicado em maio deste ano. É uma estratégia da Comissão Europeia para procurar conciliar a produção de alimentos com o ambiente e com a saúde humana. E tem 5 objetivos específicos: assegurar que os europeus tenham acesso a alimentos saudáveis, economicamente acessíveis e sustentáveis, combater as alterações climáticas, assegurar um retorno económico justo na cadeia alimentar, também para o agricultor, e aumentar a agricultura biológica. Em termos mais quantificados, reduzir em 50% o uso de pesticidas químicos até 2030, reduzir em 50% o uso dos pesticidas mais tóxicos até 2030, reduzir a lixiviação, as perdas de adubos, portanto, nutrientes, que aumentam o azoto, pelo menos em 50%, assegurando, portanto, a manutenção da fertilidade do solo, reduzir as vendas de antibióticos para a produção animal e para a produção aquícola e aumentar a agricultura biológica em até 25% da área agrícola europeia até 2030. Portanto, estes são os objetivos quantificados da estratégia. Depois há a estratégia de biodiversidade, que tem como principais objetivos 3: proteger legalmente o mínimo 30% da área terrestre da União Europeia e 30% da área marinha, integrar os corredores ecológicos como parte de uma verdadeira rede transeuropeia ecológica. Em segundo lugar, proteger estritamente pelo menos 1/3 das áreas protegidas, incluindo todas as florestas primárias e as mais antigas. E, em terceiro lugar, gerir com eficácia todas as áreas protegidas, definindo claros objetivos e medidas de conservação e fazer a sua monitorização
adequadamente. No fundo, é o componente da biodiversidade integrá-la também na componente agrícola. E em Portugal, a Agenda para a Inovação Agrícola 2030, publicada no mês passado pelo Ministério da Agricultura, já está a tropar um bocadinho estes objetivos. Porque, entretanto, uma das coisas que alteraram foi substituíram organic farming, ou agricultura biológica, traduzido para o português, por regimes de produção sustentável reconhecidos. Que ninguém sabe muito bem o que é, mas já se está a ver que será essencialmente produção integrada que de sustentabilidade, com as regras atuais, tem muito pouco. Portanto, ou mudam as regras da produção integrada, ou tem que alterar este objetivo, porque isto não estou a ver como é que a Comissão Europeia vai aprovar, porque a Comissão Europeia tem que aprovar depois a implementação em cada Estado-membro. Não estou a ver como é que a Comissão Europeia, que defende o aumento de 25%, até 25% da área agrícola e biológica, vai aceitar uma proposta destas. Eu vou passar quanto tempo é que tenho? Tens 2 minutos. Então, eu vou passar aqui um bocadinho. Mas está aí, nós fizemos aí, está aí tudo escrito. O debate. Nós temos. Nos últimos anos, infelizmente, com o quadro anterior e com as agroambientais que temos tido, continuamos com bastantes problemas na agricultura, ambientais, nomeadamente plantações agrícolas e florestais em grandes áreas de monocultura, como o caso agora do amendoal, do olival e mais recentemente do amendoal intensivo e super intensivo, e também continua algum cultivo de milho OGM, também com subsídio agroambiental. A destruição das galerias ripícolas associadas à plantação do olival e amendoal, nomeadamente aqui na biorregião da Idanha Nova, que está a plantar e está a arrancar a vegetação que está nas juntas das linhas de água, que é completamente anti-biodiversidade, e eu diria mesmo criminoso. A aplicação de adubos químicos associados às zonas vulneráveis está a continuar sem nenhum controle e o problema agrava-se. A aplicação excessiva de pesticidas agrícolas, embora o Ministério da Agricultura diga que se reduziu muito as vendas de pesticidas na nossa agricultura nos últimos anos, mas está a esquecer que vêm muitos pesticidas de Espanha, que são comprados em Espanha e que não entram nas estatísticas do INE. E muita erosão do solo, continuamos a ter muita perda de solo e perda de carbono no solo. Portanto, o que nós propomos é ligar o subsídio não apenas ao tipo de agricultura, ao modo de produção reconhecido, biológico, produção integrada, etc., mas à aplicação de boas práticas agrícolas e aos resultados conseguidos. Isto já foi posto em prática há bastantes anos, por exemplo, na Áustria, em que o agricultor recebe mais ou menos dinheiro consoante aplica as melhores práticas agroambientais. Portanto, e também retirar da produção integrada os pesticidas mais tóxicos para os organismos auxiliares e para o ser humano e proibir as queimas e queimadas agrícolas nas agroambientais. Não digo em toda a agricultura, enfim, mas pelo menos para quem recebe ajudas agroambientais não devia poder aplicar pesticidas muito tóxicos e queimar. Apoiar apoio de base a uma produção de valor mais baixo. E então esse valor era o valor base e depois era majorado consoante as práticas aplicadas. E essas práticas estão bem identificadas, o que é que são práticas que melhoram o solo, o arranjamento do solo, o empalhamento do solo na linha, com matérias vegetais, a rotação de culturas, a aplicação regular do composto corretivo orgânico, portanto, tudo isso e outras práticas podem ser premiadas e deviam ser premiadas. E no final dos 5 anos de contrato agroambiental, verificar se realmente houve uma melhoria da fertilidade do solo, nomeadamente a nível do conteúdo orgânico e carbono, e aí o agricultor tem mais um prémio em função desse ganho, que é, no fundo, um prémio ao carbono fixado, que já existe como nos créditos de carbono para as pastagens, mas que podia ser implementado a nível de agroambientais. E como o tempo já acabou... Sim, tens outro minuto. Ainda tenho um minuto. Então vou passar muito rápido alguns exemplos que se fazem em Portugal. Destruçamento de rama da poda e do arrauvamento no olival biológico, neste caso em Serpa, com destruição dos martelos. Aqui, destruçamento na linha com interceptors, que corta a erva sem mexer a terra, aqui à beira do Douro,
a zona declivosa, vinha ao alto, mas sem erosão. Enraivamento, adubação verde e mobilização zero. Mesmo na linha não se mobiliza. Porque há risco de erosão, então, não mobilizando, não há erosão. Enraivamento entre linha, empalhamento da linha num pomar de limas biológico em cerco. Empalhamento com um engaço de uva no pomar de macieiras biológico no cadaval. Adubação verde anual no meio de linha com aveia, no outro de linha com fava miúda ou fava ratinha e mobilização mínima na linha da vinha, herdade do Escobrão. Está atualmente 100% em retiro biológico. Toda a maior vinha do país faz estas práticas e já converteu a totalidade, gradualmente conseguiu bons resultados para sem perder produtividade e reduzir custos em adubação. Compostagem, resíduos de lagares e adegas transformados em composto de qualidade para aplicar no olival em Trás-os-Montes, aqui composto aplicado em hortícolas no Cartacho, aqui a aplicação de composto no pomar biológico de onde vieram essas maçãs, composto de estrume de vaca e engaço de uva, feito na quinta. As sachas em vez do herbicida, neste caso uma pequena horta biológica em Azeitão, aqui no Poial, que é das mais antigas a fazer biológico em Portugal, com um sachador moderno, mas manual. Aqui uma sacha já numa área maior em milho biológico em Elvas, também sem herbicida, claro. Aqui a instalação de sebes ripícolas em Beja, onde se estão a destruir, nas explorações ao lado, estão destruídas a vegetação existente. Aqui, como já não havia, estão a plantar novas espécies. E finalmente, posso acabar com este, para não alongar mais. Nós, de facto, podemos pôr muito carbono no solo. Isso é vantajoso para o agricultor, em primeiro lugar, porque vai ter solos mais férteis, vai ter uma melhor produção. E é vantajoso para o clima e para o planeta em geral, porque eu vou fixar carbono de uma forma que, mesmo que venha um incêndio, esse carbono não arde. Está lá no humus, dentro do solo, está guardado, está sequestrado e está a alimentar a população do solo. Todo o ecossistema, que nós temos muitos milhões de micro-organismos do solo, podemos ter à volta de 7 mil milhões de micróbios em 100 gramas de solo, uma população imensa, e é um solo vivo. E quanto mais humus, quanto mais carbono tiver, mais vivo eu levo. De tal modo que se eu tiver um solo como este, com 5% de matéria orgânica, eu só preciso semear, plantar e regar. O solo faz o resto. Isto é possível. Leva o seu tempo, mas com boas práticas chegamos lá. No pomar, onde vieram estas maçãs, aumentei 1 ponto percentual em 10 anos. Portanto, comecei, no início a plantação tinha 1,5 de matéria orgânica, 10 anos depois tinha 2,5 com alguma aplicação de composto, não muito, e enraivamento e trituração da lenha da flora. E os resultados estão à vista. Obrigado.